Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a sua família. Seja edificado pelo Espírito Santo por meio da palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 8, por meio da minha voz e também do que eu irei entender e explicar sobre cada contexto. Capítulo 8, versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Versículo 2. Como é muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Jesus passou por sofrimentos para que nós possamos ser abençoados com a graça de Deus. Jesus veio e veio o Espírito Santo sobre ele. Depois de sua morte, o Espírito Santo espalhou sobre nós. Versículo 3. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Então, que aceitássemos os dons, os talentos, as unções espirituais, os poderes, as armas espirituais eficazes, por meio da comunicação, por meio da voz de autoridade, a voz grossa, por meio de oração, de jejum, do caráter, por meio do caráter das boas intenções, das intenções sem querer algo em troca, por meio de não se gloriar-se a si mesmo. Versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus, de maneira que exortarmos a Tito que assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Versículo 7. Portanto, assim como em tudo abundeis em fé, e em palavra, e em ciência, e em toda a diligência, e em vosso amor para convosco, assim também abundeis dessa graça. Então, Tito começou a graça e acabou entre vós. Isso significa que a graça era dons, talentos, unções, que ele começou e acabou espalhando em herança para os outros irmãos que continuaram em igreja, em união, da mesma união que Tito estava entre eles, que foi indo até eles em gerações, e as unções aumentando entre eles e compartilhando entre eles em gerações. Então, a fé e em palavra, em ciência, sabedoria, compreensão, entendimento, discernimento, prudência e dons de sabedoria, de entendimento, de unções especiais e toda a diligência, a força que vem de Deus, na diligência, a capacidade de continuar firme, todos os dias, uma diligência, uma força que vem de Deus, que não é humana, e em vosso amor, o amor de Deus que consola os corações, que enche os corações de amor. Às vezes as pessoas sentem-se vazias, faltam delas Deus é amor. E assim também abundeis desta graça. Versículo 8. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade de vosso amor. A sinceridade do amor é importante. O amor é um fundamento para os dons, talentos e unções serem